Nesse mês de janeiro, desde o primeiro culto, ainda ali no dia 5, nós temos estudado essa série sobre os piores personagens da Bíblia. Na semana passada, nós estudamos um pouquinho sobre a vida de Caim e começamos a perceber que tem muito mais de Caim dentro da gente quando nós não entregamos o melhor, mas entregamos o bom, quando nós deixamos nos levar pelos nossos sentimentos ou simplesmente não nos arrependemos dos erros que nós cometemos. Nessa noite eu queria conversar com vocês sobre um outro personagem, mas eu queria olhar, na verdade, para a vida de Saul, junto com vocês. Um texto muito mais extenso do que os textos que falam sobre Caim, onde Caim não chega a passar de um capítulo. Sobre Saul a gente tem vários e vários capítulos falando sobre a vida daquele homem. E o tema dessa série que nós temos trabalhado é vacilos. E a gente tem percebido que, na verdade, eu e você somos, por muitas vezes, saco de vacilo. Porque é tanto vacilo que a gente começa a descobrir quando começa a estudar a vida das pessoas. E assim como nós fizemos na semana passada, quando estudamos a vida de Caim, se você estava aqui ou se você não estava, queria que você tentasse olhar de uma maneira um pouquinho diferente. Por mais que nós vamos estudar e tentar entender através dos vacilos de Saul, o que Deus pode falar conosco, para que não venhamos a tomar o mesmo caminho, para que você possa estar com a cabeça um pouquinho mais aberta e perceber que, na verdade, eu e você, por muitas vezes, talvez não estejamos assim tão distantes do caminho que ele tomou. Não simplesmente do fim dele, mas de cada uma das decisões erradas que ele foi tomando no decorrer da vida dele. O tema dessa mensagem hoje, através da vida de Saul, nessa série de vacilos, é a imagem que nós construímos sem perceber. O que as pessoas veem quando elas olham para você? Esquece um pouco a parte física, que eu sei que você se preocupa demais com isso. Você leva horas e horas para sair de casa, se arrumando, né? Passando aquele reboco lá para poder chegar. As pessoas esconder tudo que tem para esconder ali, né? Mas tudo bem. Esquece um pouco disso, falando da parte interior. O que alguém que te conhece, que é próximo a você, quando lembra de você ou quando olha para você, o que você imagina que essa pessoa pensa sobre você? Para um pouquinho pensar aí. Exercício de pessoas inteligentes. É só você agora, não precisa compartilhar, tá? O que você acha que alguém pensa sobre você? Ou então imagina assim, se você que aceitar um desafio aí também, pega o celular aí onde você está. Pega o celular, isso. Pode pegar, não tem problema, tá? Não vou brigar. Pode pegar. Abre aí ou mensagens ou o teu WhatsApp aí direto, e eu queria pedir para você mandar uma mensagem para alguém que você sabe que te conhece muito bem. Só não vale mãe, porque é só tua mãe responder, ela vai falar para você que você é o tesouro dela. Então não vai adiantar, tá? E queria que você perguntasse para as pessoas assim, fulano de tal, pode pôr o nome, né? Seja educado, né? Começa, não vai diretão assim, direto na mensagem. Coloca assim, fulano de tal, estou aqui num culto, tá? E o pastor pediu um desafio. E eu queria só saber, quando você lembra de mim, fora a parte física, fora o chassi, o que você vê? De qualidade, característica, coisa boa, coisa ruim. Escreve aí e manda a mensagem, tá? Pode ir mandando, não tem problema. Sabe, na verdade, muitas vezes a gente se preocupa demais com o exterior e esquece um pouquinho do interior. Do que as pessoas, quando olham para a gente, além da parte exterior, o que elas realmente enxergam na gente. E essa era uma das maiores dificuldades de Saul, que estava muito preocupado com o que as pessoas pensavam com relação a ele, e a aceitação que ele precisava ter, porque ele era um rei, e não queria perder o controle do povo, quando ele se esquecia ou deixava de lado aquilo que Deus pensava, ou Deus acreditava a seu respeito. E isso não era uma preocupação para ele. E quando as pessoas olham para mim e olham para você, o que elas precisam ver é que mesmo em meio às nossas imperfeições, também de caráter, não só exteriores, elas precisam ver Jesus na minha vida, na tua vida. Será que elas estão vendo Jesus de verdade? Ou estão vendo só mais alguém, normal, normalzinho, básico, isso aí. O que você... E sabe, na verdade, preparando essa mensagem, o que Deus começou a falar muito comigo é que todos nós também queremos ser lembrados. Não só com alguém que vai responder a tua mensagem tentando falar de alguma qualidade tua, né? Ou talvez até alguma coisa negativa, não sei, de repente pode aparecer. Mas no final das contas, todos nós, nos ambientes nos quais convivemos e andamos, queremos ser aceitos, queremos ser lembrados, queremos que as pessoas olhem para a gente
e pensa em coisas boas ao nosso respeito. E nós nos preocupamos muito em como as pessoas nos veem. Não só na aparência física, mas às vezes a gente faz muito esforço para que as pessoas gostem da gente. Não faz? Tem vezes que você deixa até de ser você, só para ser aceito num grupo novo. Ou fazer a manutenção daquele grupo também. O que você já fez para ser aceito em algum grupo? De vacilo. Que você mandou mal. O que você já fez? Estava preparando a mensagem, comecei a tentar lembrar, mas na verdade, pensando na minha história, na minha família, essa parte de mudança, de tentar fazer de tudo para ser aceito, eu tive também. Mas os meus irmãos passaram muito dos limites. E eu não vou falar qual deles, porque os dois tiveram bastante. E aí fica na suposição. Porque aí não tem problema, eles ficam lá, né? Não ficam tão bravos comigo assim depois também. Mas meus dois irmãos tiveram várias fases na adolescência. Um deles teve a fase de reggae, aí só usava regata, bermuda e chinelo, e as músicas regueiras, normal, tal, né? Aí colocou um brinco, tal, lá. Aí o mesmo, deu um ano, ele teve a fase emo, que mandou enxugar, assim, tipo, envelopar todas as calças que ele tinha, e tudo assim. Tem gente que já sabe quem que é, já, mas tudo bem, né? Tem até vídeo no YouTube, depois eu mando para vocês aí também o negócio ali, da banda que ele tinha na época também, tá? Vergonheira mesmo. Mas aí deixou o cabelo crescer, pintou, não sei o que, os dois, né? Tudo descolorido o cabelo, tinha várias fases. Aí teve uma fase de surf, que achava que era o surfista de valeta mesmo lá ainda, mas não tinha nada. Depois de um tempo, teve uma fase do sertanejo, gente. Mas tudo bem. Passou-se um tempo e teve a fase do pagode. Corrente, camisetinha mais aberta, mais soltinha. Cara, e mudava não só o gosto musical, mudava o jeito de falar, mudava as roupas, mudava as pessoas com quem andava. Fora a música, que daí também fica mais difícil, né? E aí teve um dia que eu estava voltando da faculdade para casa, que foi assim o maior vacilo que eu ouvi dos meus irmãos. Eu chegando em casa, tinha a prova naquele dia, voltei um pouco mais cedo, terminou a prova, vai embora. Eu chegaria umas 11, cheguei umas 9. Chegando perto de casa, andando ali, saindo do ônibus, andando para chegar em casa ali, de repente eu comecei a escutar um pagodão. Mas assim, tipo, fervendo mesmo, assim, muito alto, gente. Muito alto. Eu falei assim, nossa, algum vizinho está fazendo uma festa daquelas mesmo, né? E fui chegando mais perto de casa e comecei a perceber que a música era lá de casa. Aí eu falei, nossa, mas o pessoal dando uma festa aqui em casa, nem falaram nada e tal, e pagode, né, gente? Que negócio é esse aí? Coisa mais estranha. Aí cheguei em casa, no que eu abri a porta, estavam meus dois irmãos dançando abraçadinhos. De repente eu olhei aquela cena assim, eles pararam, congelaram assim. Eu falei assim, eu vou fechar a porta, e quando eu abrir de volta, eu não quero mais nada disso aqui em casa. Aí eu fechei a porta, desligou o som, dei uns 30 segundos, abri de volta, falei assim, ô gente, que negócio é esse? Falei assim, não, é que eu pedi para ele me ensinar a dançar pagode. Falei, gente, por favor, né? Que negócio é esse aí, gente? E sabe, olha só quanto vacilo que a gente faz, muitas vezes, para ser aceito em algum grupo diferente. Você já fez um monte que eu sei? Não sei, mas imagino, na verdade, né? E assim, a gente faz isso muitas vezes. E com o tempo, inconscientemente, para sermos aceitos, e algumas vezes até conscientemente, nos ambientes em que nós convivemos, nós vamos construindo uma imagem de nós mesmos, para que as pessoas olhem para a gente e vejam, talvez o estilo da roupa, talvez o jeito que você se porta, talvez a forma como você tem tentado tanto agradar aos outros e talvez até deixado de ser você mesmo. E muitas vezes até escondendo as nossas imperfeições. Dá até para ter mais do que uma imagem independente, dependendo dos ambientes que você está convivendo. Tem gente que às vezes tem uma imagem dela na igreja, tem outra imagem em casa, que ninguém aguenta mais, tem outra imagem no trabalho, tem outra imagem em outro lugar. E é isso que você tem refletindo. Só que, quando a gente olha para a história de Saul e vai começar a ver que no momento em que ele começa a levantar monumentos, ou um monumento no capítulo 15, para começar a mostrar para a imagem dele, não para Deus, é muito do que nós fazemos muitas vezes.
onde a gente começa a refletir muito mais a nossa imagem, ou começa a dizer para as pessoas através das nossas atitudes, da forma como a gente vai se amoldando, para que as pessoas, olhem para mim, não como eu sou com Jesus, olhem para mim. Simples assim. Por isso que essa imagem que nós vamos construindo é tão complicada. E a forma como eu me relaciono com Deus vai começar a mostrar, ou vai começar a revelar essa imagem que eu tenho, que eu estou construindo, que é normal, todo mundo faz isso. Mas se ela aponta mais para mim do que para Jesus, está errado. E eu vim te mostrar hoje, através da história de Saul, algo que Deus falou muito comigo, que a minha vida precisa refletir mais a Jesus e menos a mim mesmo. Em todos os lugares onde eu vou. Não só porque eu sou pastor, não só porque eu estou aqui hoje na igreja. E sabe, Saul não foi sempre assim. Ele não era tão ruim assim, gente, como você começa a ver na história dele. A Bíblia vai dizer que ele era muito alto, que as pessoas normais, na verdade, batiam no seu ombro. Então ele era uma cabeça maior do que as pessoas de um padrão de altura normal daquela época. Ele já destoava disso. A Bíblia vai dizer também que ele era muito bonito, que as pessoas olhavam para ele de uma forma diferente. Mas, além disso, ele era da menor das tribos de Benjamim, e a sua família era a menor de todas as tribos daquela tribo. Que quando ele foi escolhido como rei diante do povo, juntamente com Samuel, ninguém encontrava ele. Sabe por quê? Ele estava escondido no meio das bagagens. Quando os filhos de Belial começam a dizer que não aceitam a Saul como rei nessa mesma situação, ele se faz de surdo, não dá atenção para comentário, para coisa besta que o pessoal estava falando naquela época. Aquilo não afetava ele de verdade. E ele começou a mostrar que, na verdade, ele era um homem que, por mais que ele tivesse um potencial do que a sociedade podia mostrar, ele era um homem humilde, receoso, que não dava ouvido para os outros. E que no primeiro enfrentamento, ou na primeira batalha que ele teve, logo com os filisteus, logo após ali essa nomeação, ele começa a mostrar a coragem e vai clamar e chamar todo o povo para ir com ele para a batalha. E esse começo de Saul é fantástico. Ele tinha um potencial enorme para fazer grandes coisas em nome do Senhor. Mas agora, quando eu olho para a vida dele, no decorrer da história de Saul, o que mudou? O que fez com que Saul começasse a demonstrar algumas falhas do caráter que ele não foi permitindo que Deus viesse a trabalhar na vida dele? E pode parecer estranho, mas você vai perceber que alguns aspectos da vida dele não estão assim tão distantes da nossa vida. Os textos que falam sobre a vida de Saul nos mostram que a sua origem ela era muito boa, mas nessa noite eu quero entender junto contigo quando nós passamos a construir a nossa imagem no lugar de Deus, ou no lugar da imagem de Deus. E o primeiro momento, ou o primeiro aspecto que nós podemos ver aqui na história de Saul, que quando nós nos relacionamos com Deus de acordo com a nossa conveniência, nós começamos a refletir a nossa própria imagem e não a imagem de Deus. E esse é o primeiro aspecto que eu quero ver com vocês aqui nessa noite, para que não passemos a construir imagens próprias. Abre a tua Bíblia aí no livro de 1 Samuel, no capítulo 13, a partir do versículo 8. Nós refletimos a nossa imagem quando nos relacionamos com Deus de acordo com a nossa conveniência. 1 Samuel 13, a partir do versículo 8, diz assim: Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: Tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto. E quando ele terminou de oferecê-lo, Saul chegou e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: O que você fez? Saul respondeu: Quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido
para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Após um ano da sua nomeação como rei, após um ano daquele fato onde ele tinha se escondido, e aí o povo começa a procurá-lo e Deus revela que ele estava escondido em meio às bagagens, Saul tem uma vitória sobre uma guarnição dos filisteus que estavam na cidade de Gibeá. Mas aquela vitória fez com que os filisteus se preparassem para uma batalha muito maior, tanto que a Bíblia vai colocar para a gente que o número de soldados dos filisteus que tinham sido levantados para aquela batalha era como as areias da praia. Era muito, ou era incontável o número de pessoas reunidas naquele lugar. Só que, vendo isso, o povo de Israel começa a debandar, a se esconder, porque o número que eles tinham de soldados era muito menor do que o número que os filisteus tinham. E aqueles que não estavam fugindo ou se escondendo, que tinham ficado em Gilgal, onde a guarnição, junto com Saul, estava reunida, estavam aterrorizados. Mas em Samuel 10, não precisa abrir, no versículo 8, Samuel já havia dito a Saul que ele precisaria esperar por 7 dias, e depois do final do prazo, 7 dias, ele se encontraria de novamente com o povo, Samuel, e faria um sacrifício, e aí consultaria ao Senhor para que, como eles deveriam agir naquela batalha. Mas Samuel não chegava. E aí, o maior vacilo de Saul foi não esperar o tempo de Deus da promessa. Você começou a se identificar um pouquinho mais já agora? Quantas vezes eu e você também não esperamos o tempo de Deus para alguma coisa na nossa vida? E aqui no caso ainda foi muito claro, porque o texto vai dizer 7 dias. Sabe o que é o pior? Ele esperou 7 dias. No finalzinho do prazo, ele não aguentou mais. E o pessoal indo embora, e as coisas complicando, ele olhando o exército lá na outra cidade, do outro lado, e cada vez mais gente ficando com medo e debandando. E Samuel não chegava e não chegava nunca. Faltava tão pouco, mas ainda assim, Saul não aguentou e passou por cima da ordem do Senhor, que naquela época, na verdade, somente o sacerdote poderia fazer um sacrifício. Não era papel de um rei fazer isso. E aí ele vai lá e fala assim, não, deixa que eu resolvo. E ele começa a mostrar que, na verdade, ele se relacionava com Deus de acordo com a conveniência dele. Ele esperava Samuel chegar para que Samuel fizesse o papel. Se Samuel não chegava, então deixa que eu resolvo. Deixa que eu faço. Não tem problema. Sem crise. E Saul começa a mostrar que se precisasse, ele poderia passar por cima de qualquer coisa para manter a sua imagem, para manter o seu reinado. E em momentos difíceis, as falhas do nosso caráter vão aparecendo. No caso de Saul, começou a mostrar como ele se relacionava com Deus, de acordo com o que era bom para ele, e aquilo que não era conveniente para ele, ele deixava de lado, ou simplesmente passava por cima. E é isso que foi, e isso foi a primeira vez que isso começou a aflorar, ou começou a aparecer, através da vida de Saul. Tanto que nesse mesmo texto, que a gente acabou de ler, ele começa a dar algumas desculpas. Olha só a desculpa que ele vai dar por causa da demora. E vai dizer para Samuel, na maior cara de pau, simplesmente assim, já que você demorou, eu me senti quase que obrigado a fazer o sacrifício no teu lugar. E muitas vezes conosco é muito parecido, consciente ou inconscientemente, nós vamos nos relacionando com Deus de acordo com a nossa conveniência, de acordo com aquilo que simplesmente é favorável para nós. Mas aquilo de Deus que não é favorável para você, nesse momento, nesse instante, pastor, isso aqui eu deixo de lado. Eu quero pegar só o que me é favorável. E as falhas de caráter vão aparecendo quando nós nos relacionamos com Deus da nossa conveniência. Que não é Deus. É um Deus que você está criando. Porque Deus não é simplesmente conveniente para o momento de vida que você vive, ou simplesmente para realizar os seus bel prazeres e os seus desejos.
Não é assim que ele se relaciona. É com amizade, é com intimidade, é com andar lado a lado. Só que as nossas falhas de caráter, elas, quando andamos com o Senhor, são preenchidas pelo Espírito Santo, e por isso que elas não aparecem. Mas à medida que nós deixamos de andar com Ele, tão próximo, as falhas vão reaparecendo. E era isso que estava acontecendo aqui com Saul. Enquanto era conveniente, nada tinha aparecido. A partir do momento que não foi tão conveniente assim, as falhas de caráter voltaram a aparecer. Ele já tinha, mas ele não precisava agir daquele jeito. Já está se identificando? De muitas vezes na conveniência, de quando você, esperando as férias chegarem, e fica lá fazendo promessas para Deus que vai buscar Ele mais, e nas férias, onde você tem tempo, você não busca Ele, não é verdade? Ou das diversas desculpas que você tem dado no teu relacionamento com Ele, de como o busca com muita intensidade quando quer algo, mas quando consegue, muitas vezes nem se lembra mais dele. Ou quando Ele não te responde da forma que você esperava, no tempo que você esperava, e você simplesmente deixa de lado. Talvez de quando você o buscou de uma forma tão forte para conseguir passar naquela faculdade, conseguir aquele emprego, talvez um relacionamento, ou algo que você tem orado e buscado há muito tempo, mas quando conseguiu, não é que voltou ao normal, deixou de acontecer, parou de fazer. A gente faz isso, não faz? Muitas e muitas e muitas vezes. Vai dizer para mim, você nunca passou uma semana inteira sem orar? Já, né? Pecador miserável. E só orou depois que veio na igreja. E eu estou falando de uma semana só, gente. Não vou nem entrar em mês, em ano, que vai piorar o negócio aí também. E sabe, é muito normal que por um motivo que para você é muito importante, que você tenha uma busca maior por Deus, que jejue e comece a orar mais e buscá-lo com uma intensidade maior. Mas o problema não é esse. O problema é que quando você consegue, você zera. Você não volta para um patamar de equilíbrio, você volta para o negativo, vai para o zero, para menos até na verdade ainda. E você deixa de buscar totalmente. Há um tempo atrás, eu estava aqui na igreja e me ligaram da recepção que estavam precisando de um pastor para orar com uma senhora que tinha chegado aqui na igreja. E aí ela estava ali na recepção, fui perguntar para ela, mas o que foi e tal. Falei assim, não pastor, é que eu comprei um carro e foi uma bênção de Deus esse carro, um carro lá super top, não lembro o modelo, não entendo muito de carro mesmo, não tem jeito. E aí eu falei, tudo bem, né? Daí no caminho para o carro, estava parado aqui no estacionamento, fui perguntando para ela assim, mas você é aqui da igreja? Eu falei assim, não pastor, não participo de igreja. Mas a bênção no meu carro eu quero. Você pode orar por mim? Ou melhor, você pode orar pelo meu carro, não queria nem oração por ela. Você pode orar pelo meu carro? Eu falei assim, meu irmão, eu posso. Mas eu posso orar pelo teu carro, mas se você não acredita de verdade, ou se você não vive isso, essa oração não vai passar só de um ritual. Na cara, assim, pá. Aí ela falou assim, não tem problema, pastor, eu quero oração assim mesmo. E sabe, quando nós nos relacionamos com Deus na nossa conveniência, a gente busca a Deus pelas bênçãos que Ele pode dar, mas não queremos nos relacionar com Ele. E sabe o que é isso? Ou muitas vezes você ficar mostrando para os outros que você está bem com Deus, quando na verdade não está. Sabe o que é isso daí? Religiosidade. E você sabe muito sobre Deus, mas não conhece o coração dele. E sabe, há um tempo atrás, alguns meses atrás, faz pouco tempo até na verdade, eu estava em casa e um dia eu estava preparando uma outra mensagem, eu separei um tempo de oração e comecei a buscar a Deus, e eu estava orando e falei assim, Deus, eu preciso te buscar mais, Deus, eu estou tentando manter a devocional diária, estou tentando acertar tanta coisa, mas eu queria mais, Deus, quero mais o Senhor, quero conhecer coisa nova, quero começar a viver novas experiências contigo, o que eu tenho que fazer e tal. E aí nessa conversa com Deus, assim que eu normalmente falo com Ele, eu conversando com Deus, eu falei assim, Deus, mas então, eu comecei a fazer umas promessas assim, sabe? Comecei a fazer tipo uns pactos com Deus, assim, não, Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e não sei o quê. Você já fez isso também, né? Eu fazia assim, 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 assado. E daqui a pouco começou a vir um louvor na minha cabeça, assim, mas um louvor que eu não lembrava qual que era, eu só lembrava de uma palavra do louvor.
Só que era muito estranho, porque assim, mentira. Eu falei assim, pô Deus, estou aqui falando de coração aqui e tal. E vinha só na minha cabeça esse louvor, mentira. Mentira. Eu falei, mas Deus, que louvor é esse? Que tem mentira no negócio? Eu falei assim, dos atuais não lembro, mas será que é de quando era criança, né? Do sabão que lavava lá o coração, né? Alguma musiquinha de criança, talvez que voltou na memória aquela hora assim. E não vinha, cara, aquele louvor na cabeça. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar comigo, Deus? E Deus falava assim, mentira. Eu falei, pô, mas que música, tipo, né? E daqui a pouco começou a aumentar e falou assim, chega de mentira. Eu falei, Deus, mas que louvor é esse que chega de mentira? Eu nunca vi um negócio desse, Deus. Aí meu lado musical, gente, é quase zero, assim, sabe? Aí eu fui falar com a minha esposa, que é a minha parte musical, né, e tudo mais. Eu falei assim, amor, estou com um negócio na cabeça, tá falando com Deus, e lá eu tentando fazer um monte de pacto com Deus e promessa e tal. E ele colocou um louvor na minha cabeça, que eu não sei qual que é, que ficava falando assim, chega de mentira. Que louvor que é esse, amor? Aí eu falei assim, amor, não é louvor não. Isso aí é Chitãozinho e Chororó. Evidências. Chega de mentira. Não é? Não vou cantar muito mais, porque não tem jeito. De dizer que não. Isso aí, você sabe, né? Aí eu dei risada com ela, não tinha o que fazer, né? Voltei pro quarto, leva assim, pô Deus, tanto louvor para falar comigo. Vai falar com o Chitãozinho e Chororó, Deus. Aí Deus falou assim, eu já usei faraó, já usei rei, já usei até jumento. Por que eu não posso usar Chitãozinho e Chororó? Tá bom, Deus. Já entendi. Está na hora de parar de ficar fazendo promessa e começar a cumprir. Mas aí, na verdade, o que Deus me falou, logo depois dessa conversa toda meio doida aí também junto, com o Chitãozinho, Chororó e tudo mais, Deus começou a falar assim para mim, Lucas, está na hora de você parar de me buscar por obrigação, e a busca que você tem para comigo precisa começar a se tornar um prazer. Um prazer em falar comigo, um prazer em ouvir a minha voz, um prazer em me relacionar, em se relacionar comigo. Para de me buscar por promessa, por obrigação ou por dever e começa a me buscar por prazer. Chega de mentira. Chega. Os 7 dias à espera, na verdade, era um teste, no qual Saul não passou. E tem muita gente sendo reprovado no mesmo teste, o teste de tempo, que tem se cansado de esperar e tem perdido grandes bênçãos de Deus nas suas vidas. E Saul, com o tempo, ele vai se sabotando e deixando todo o potencial que ele tinha, que já havia mostrado, e cada vez mais vai deixando Deus de lado e vai começando a revelar que ele queria as bênçãos de Deus, mas não queria seguir a Deus. E não queria se relacionar com Ele de verdade. E eu começo a construir a minha imagem no lugar da imagem de Deus, todas as vezes que eu começo a mostrar que o meu relacionamento com Deus é simplesmente da mesma forma quando me relaciono com Ele, simplesmente através de conveniência. No que você tem se relacionado com Deus que só é conveniente para você? E que está na hora de você parar de se relacionar assim e voltar a buscar mais Ele de verdade e parar de ser só uma obrigação ou quando você precisa para ser algo constante na tua vida de verdade. O segundo aspecto que a gente pode ver aqui na história de Saul, abre a tua Bíblia aí no capítulo 15 de 1 Samuel, tem alguns textos aqui que a gente vai estar vendo ainda nessa noite, que eu começo a construir a minha imagem no lugar da imagem de Deus quando eu me relaciono com Deus do meu jeitinho. O capítulo 15, a partir do versículo 19, vai dizer assim: por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, e o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de que o sacrificassem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Após esse vacilo de Saul com o sacrifício tendo feito no lugar de Samuel,
ele ainda não havia perdido o reino durante a vida dele. Ele teria perdido com relação ao futuro, das próximas gerações, mas já havia sido informado de que não teria continuidade e que Deus já estava buscando alguém que era segundo o seu coração, no caso Davi. Agora, já no capítulo 15, Saul pede para que Saul perde o seu reinado da sua geração, porque Deus o reprova da forma como ele lidou com a missão que havia recebido do Senhor. E é muito interessante porque quando a gente começa a ver esse povo chamado os Amalequitas e começa a tentar entender o contexto bíblico que isso traz, na verdade essa missão que Deus traz para Saul através de Samuel, revelando a palavra do Senhor, começa a mostrar que era algo que Deus já queria há muito tempo, e está lá no livro de Deuteronômios, no capítulo 25, não precisa abrir também. E esse povo, na verdade, eram descendentes de Saul, enquanto o povo de Israel estava na peregrinação do Egito, saindo do Egito ainda no deserto, esse povo dos Amalequitas foi quem se opôs, e para piorar, além de se opor a eles passarem no seu espaço, no seu território, eles deram a volta e atacaram o povo de Deus por trás, traiçoeiros. E Deus tem uma palavra, uma profecia de que um dia Deus iria exterminar os Amalequitas da face da terra, completamente. E a missão que Samuel traz para Saul era: eu quero que você, Saul, com todo o seu exército, vá naquele povo e acabe com todo aquele povo, não deixe nada sobrando, nem mesmo os animais, ponto. Só que Saul começa bem, e ele vê que naquele povo, nos Amalequitas, os queneus também viviam juntamente com aquele povo, mas os queneus tinham sido favoráveis no tempo da peregrinação. Então ele comunica aquele povo e faz com que aquele povo saia do meio dos Amalequitas, para que nenhum deles viesse a sofrer. Mas, além disso, e aí nessa parte não tinha problema algum em fazer isso, ele fala assim para Deus, é como se ele falasse assim para Deus: Deus, fica tranquilo, está comigo, deixa que eu garanto, mas eu vou fazer do meu jeitinho. O Senhor pediu para exterminar tudo, mas ao invés de exterminar tudo, eu vou trazer o rei deles para cá para ficar preso. Ao invés de exterminar tudo, eu vou trazer o melhor que eles tiverem de todos os rebanhos, os bois, os carneiros e tudo mais, com a desculpa de que ia trazer sacrifícios para Deus, que ele não tinha feito ainda. E na verdade, quando a gente vai ver no texto, os despojos, ou esses animais dos rebanhos, já haviam inclusive sido distribuídos entre os soldados. Ou seja, sacrifício era só desculpa. Mais uma vez, à medida que Saul vai sendo confrontado, ele vai revelando algumas falhas do seu caráter e vai criando mais e mais desculpas para tentar esconder um pouquinho do que ele tinha feito de errado. E ele começa a trazer o seu jeitinho, porque ele começa a ver que na verdade, e começa a revelar que na verdade, o jeitinho dele, para ele, era melhor do que o jeitinho de Deus. Porque sério, por que eu tenho que destruir tudo? Não posso ganhar com isso? Nesse mesmo capítulo é o momento em que, depois da batalha, quando ele vai no Monte Carmelo, ele levanta um monumento para que as pessoas olhassem para esse monumento e lembrassem dele, e não de Deus, que era quem dava as vitórias. Quando Samuel o encontra e o repreende por ter pego os despojos da batalha, Saul mostra esse seu caráter totalmente complicado e vai colocando a culpa nos soldados, e a desculpa dele agora tinha mudado. A desculpa agora é que como se os soldados tinham quase que obrigado ele a pegar os despojos. Um rei, que era só dar a ordem, tinha resolvido. Mentira. E sabe, muitas vezes nós também nos relacionamos com Deus de forma parecida. Nós vamos tentando nos relacionar com Deus através das tarefas, missões e coisas que Ele mostra, revela para a gente, do nosso jeitinho. Porque a gente acaba acreditando que o nosso jeitinho é melhor do que o jeito de Deus. E quando Deus dá a missão para Saul, ele olha para aquilo, vê a importância, não só da época, mas inclusive a importância histórica, mas resolve fazer do seu jeitinho. E é como se ele dissesse para Deus: o meu jeito é melhor do que o seu. Mas aí no versículo 22 desse texto a gente vai ver que Samuel vai dizer, através das palavras do Senhor, que a obediência para o Senhor é muito melhor do que um sacrifício, muito melhor do que a desculpa de animais que ele tinha trazido. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. O que Deus está querendo mostrar
através da vida de Saul, nesse trecho, é que obedecer a ele é muito melhor do que qualquer coisa que você acha que você pode oferecer para ele. Obedecer aquilo que ele tem te revelado, te mostrado, te falado, obedecer às Escrituras de Deus é muito melhor do que qualquer plano ou qualquer jeitinho que você pode tentar criar, trazer e implementar na tua vida. Porque quando você começa a se relacionar com Deus através do seu jeitinho, esse não é Deus. Porque Deus não trabalha através do meu jeitinho. Deus trabalha através da forma dele. E sou eu que me encaixo na vontade dele, não a vontade dele que se encaixa na minha. Mas muitas vezes, ainda mais agora em virada de ano, que a gente começa a fazer vários e vários planos para 2019, você começa a acreditar que os seus planos são melhores do que os planos de Deus para você. E talvez tenha muita gente aqui que já tenha escutado a palavra de Deus, algo que ele tenha te revelado, mostrado que você deveria fazer, mas você não faz. Ou tem postergado, porque você acha que não é o tempo. Mas Deus já mostrou que é o tempo. Mas o teu jeitinho, na verdade, é que agora é mais importante investir em você, na sua carreira, nos seus estudos, do que em Deus. Não é assim que a gente faz tantas vezes? E vai criando desculpas e desculpas e desculpas, e vai refletindo só a nossa imagem de alguém que talvez até está super bem sucedido no mercado, na faculdade, no meio acadêmico, ou em casa, ou qualquer outro lugar, mas não se relaciona com ele de verdade. E você vai criando o teu jeitinho, fala assim, Deus, não, fica tranquilo, porque assim que eu acabar a faculdade, assim que eu passar por esse período da empresa que está muito pesado, fica tranquilo que daí eu vou investir mais tempo no Senhor. Assim que passar por esse mestrado, essa pós, assim que passar por esse momento difícil, apertado que eu estou vendo da vida, Deus, aí pode deixar que daí eu vou fazer aquilo que você tinha me pedido, aí eu vou voltar a liderar, aí eu vou voltar a cuidar de gente, vou participar de célula, liderar célula, qualquer outra coisa. E a gente faz uns acordos com Deus. A gente acha que faz, porque Deus não fez acordo nenhum. É você que acha que está fazendo, porque na verdade Deus já falou, já mostrou, Ele sabe que você é capaz de dar conta de tudo isso, e mais ainda, o privilégio de servir, porque servir a Deus é um privilégio, mas você não quer, porque você está dando o teu jeitinho. E o tempo vai passando, e já passou mais de ano na vida de muitos aqui, e você está vivendo o teu jeitinho, que não é o jeitinho de Deus. Porque Deus não tem jeitinho. Deus tem plano. E a palavra de Deus vai dizer em Provérbios 16 que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Essa semana eu estava junto com a Evan assistindo um programa, não sei se você já assistiu, chamado Quilos Mortais. Já viu esse programa aí? Na verdade, para quem não conhece, eu explico bem rapidinho só. É um programa que ele vai passar a história de várias e várias pessoas que estavam acima de 270 quilos de peso. Gente até um pouco acima de 270, mas gente bem mais do que isso algumas vezes. E aí ele começa a mostrar, num programa todo, a história de algumas pessoas que estavam visitando um médico lá para tentar a liberação e a aprovação de uma cirurgia bariátrica. E aí começa a mostrar a vida da pessoa e tal. E aí nesse programa tinha uma mulher que ela começou a visitar o médico na primeira vez, ela tinha ali mais de 270, quase 300 quilos que ela pesava. E aí na primeira conversa que ela teve com o médico disse assim para ela, para que eu possa fazer cirurgia em você, eu preciso ver o teu esforço também. Então você tem que perder 23 quilos num mês. Mas para te ajudar, para você entender, ela começou a contar um pouco da dieta dela, o que ela comia, nas madrugadas ela acordava e com vergonha um pouco do peso, comia muito salgadinho, umas besteiras, tudo mais, tal. Então, pelos cálculos deles, a dieta dela diária era de 10 a 11 mil calorias por dia. E o médico falou assim, se durante um mês você cumpriu o que eu estou te passando, com uma dieta de 1.200 calorias por dia, e eu sei que não vai ser nada fácil, você consegue chegar nesse alvo, e aí a gente autoriza e libera a cirurgia. Ela voltou para casa, tentou e tudo mais. Quando ela voltou um mês depois, ela tinha perdido 8 quilos. E aí o médico deu aquela bronca nela já, né? E aí começou a tentar entender o que tinha acontecido. E ela falou assim, doutor, mas é que é muito difícil, então é complicado, então eu consegui reduzir. Ele falou, você deve ter reduzido de 10 mil para umas 8 mil calorias por dia. E você perdeu 8 quilos. Vai levar muito tempo para você perder os 23. Então, seguinte, nova tarefa, nova lição. Segunda etapa, em 2 meses, a partir de agora, eu quero que você perca 30 quilos com uma dieta de 1.200 calorias.
Ela foi embora, foi para casa, 2 meses lá no sufoco, difícil e tal. Só que daí o médico falou assim, você tem que tomar café, almoço e janta, dividir, distribuir para não ficar com fome, né? Ainda assim vai ser difícil, mas você consegue e tal. Aí aquele mês ela tentou fazer uma parte, mas teve coisa que ela não se adaptou. E ela começou a dar o jeitinho dela. Quando ela voltou depois de 2 meses na consulta, acreditando que ela tinha perdido bastante e ia poder ser liberada para a cirurgia, ela foi pesada e ela tinha perdido em 2 meses 6 quilos. E o médico foi perguntando para ela. E ela falou assim, doutor, mas é que eu desde sempre nunca tomava café da manhã. E eu gosto mais de comer à noite, para sentir um pouco mais pesada a barriga, assim, dormir gostoso. Né? Você faz assim também, não faz? Muita gente faz isso também. E aí ela falou assim, mas daí de noite eu como um pouco mais, eu compenso aqui e tal, e não sei o quê. Daí ele falou assim, mesmo assim, você tem mais coisa. Daí ela revelou que ela continuava ainda de madrugada comendo as besteiras que ela comia escondida do marido. Só que, gente, ela fazia um prato que tinha verdura, salada, mas daí no cardápio lá do dia, mesmo de noite, pulando o café, era para ser um hambúrguer, daí tinha 4. Um negócio desse tamanho assim, né? E aí ele pegou e falou assim, seguinte, essa vai ser a última chance. Você tem, na verdade, agora, mais um mês só, para perder 20 quilos. E se você voltar aqui, e você não tiver perdido, eu não vou fazer a cirurgia e não vou liberar você para o procedimento. Porque você não vai aguentar. Está na hora de você parar de fazer o teu jeitinho e começar a fazer o meu jeitinho. Porque se da primeira vez você tivesse me escutado e não tentasse mudar a forma como eu tinha colocado para você, você teria perdido muito mais do que 23 quilos. E por isso que eu sei que você está fazendo errado. Depois de um mês ela conseguiu perder lá os 20 quilos, foi aprovada para cirurgia e tudo mais. E sabe, muitas vezes eu vejo que a gente lida com Deus da mesma forma. Deus nos passa como nós devemos fazer algumas tarefas, nos passa como devemos viver a nossa vida, mas a gente prefere fazer o nosso jeitinho. Por N razões, e eu não quero entrar no mérito aqui, cada um vai ter as suas e as suas desculpas, mas você começou a perceber que às vezes a gente faz igualzinho Saul, que começa a dar o nosso jeitinho, e quando começa a perceber que o nosso jeitinho pode não ser o melhor jeitinho, vai dando desculpa. E desculpa após desculpa após desculpa. Desde muito novo, quando eu ainda era adolescente, eu sempre ajudei na igreja e participava das coisas da igreja, e muitos amigos meus, eles até me chamavam de pastorzinho quando eu era pequenininho, assim já, foi lá uns 12, 13 anos. Mas eu só cheguei a ouvir a voz de Deus com relação ao ministério quando eu tinha 15 anos de idade, em um acampamento. Mas por conhecer muitos missionários, por ser filho de pastor também, eu tinha muito pé atrás em ir para o ministério. Porque eu sabia que era difícil, eu sabia que podia ser apertado, eu sabia de tantas e tantas coisas que me davam até, sinceramente, para falar para você aqui agora, uma certa aversão ao compromisso de tempo integral, parcial, sem crise. Só que aí, eu tinha um sonho de fazer faculdade, me formar em relações internacionais, e até por muito tempo pensei na parte de diplomacia, mas acabei nem tentando depois. Mas eu tinha um plano. Eu tinha uns 18 anos de idade, estava na faculdade já, e eu lembro que eu tinha um plano com Deus. Eu falei assim, Deus, seguinte, eu vou fazer a faculdade, eu vou me formar, eu vou começar a trabalhar, e eu vou ganhar muito dinheiro. Bom plano, né? Tranquilo. Eu vou ganhar muito dinheiro, e aí eu vou começar a investir em imóveis. Aí eu vou começar a alugar esses imóveis, e na hora que eu tiver uma renda um pouquinho mais do que é necessária que eu precisaria, entre esses imóveis, para estar mais tranquilo na vida, aí eu largo tudo, independente do que eu estiver fazendo, e vou para a obra em tempo integral. Mas daí eu não preciso depender de ninguém. E aí um dia eu estava em casa orando e falando com Deus, e relembrando esse plano e tudo mais, e aí Deus me falou simplesmente assim, Lucas, os seus planos são muito legais, joia, top, mas e se eu voltar antes? O que vai acontecer? Aí eu falei assim, nada, porque eu vou estar muito focado naquelas coisas. E Deus falou assim, Lucas, eu quero que você entenda que você não pode depender de você. Na minha obra você tem que depender de mim, não só financeiramente, mas em todas as áreas da tua vida. Para de tentar dar jeitinho, para de tentar pegar atalho, para de tentar ajustar as coisas da forma como você quer e começa a fazer da forma que eu tenho, que com todo respeito,
é muito melhor do que você imagina. E às vezes a gente entra nessa crise. Deus, que é o Deus, o dono de todo o ouro, toda a prata, conhece o passado, o presente e o futuro, a gente fica negociando e tentando adaptar e inserir o nosso jeitinho para nos relacionarmos com Deus. E quando as pessoas olham para mim e para você, na verdade elas veem só uma criação bem estranha de jeitinho, que não é Deus, mas é um Deus que você está achando que está se relacionando, mas não está. Mas é só um jeitinho. O que Deus já te falou, que você já sabe, mas está postergando ou simplesmente fazendo do seu jeitinho? Mesmo fazendo o seu jeitinho, ainda assim, Saul teve vitória, e muitas outras vitórias. E por mais que ele tivesse grandes vitórias ainda, ele perdeu o mais importante, que era a bênção de Deus na sua vida. E andar por jeitinho não quer dizer que você não vai ser feliz, não quer dizer que você não vai ter sucesso. Quer dizer que você vai andar sem a bênção de Deus na sua vida. Saul foi rejeitado por não ter cumprido a missão de Deus da forma como ele tinha passado. Afinal de contas, já que ele fazia as coisas do seu jeito e não do de Deus, podia fazer tudo sozinho e não precisava de Deus para fazer o que ele fazia. Ele não precisava de Deus para reinar. O terceiro aspecto que a gente pode ver aqui, através da vida de Saul, abre tua Bíblia aí no capítulo 15 ainda também, a partir do versículo 24. À medida que nós vamos construindo a nossa imagem e não a imagem de Deus, isso acontece quando nós nos relacionamos com Deus a partir do que os outros dizem. Versículo 24 diz assim: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu, tive medo dos soldados e lhes atendi. Agora eu lhe imploro, perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore ao Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou a barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor do que você. Saul continua aqui tentando colocar a culpa nos outros a partir dos seus erros, e aqui vai colocando que o erro dele agora foi culpa dos soldados, que os soldados haviam descumprido a ordem de Deus e não ele de verdade. Mas uma parte intrigante é que Saul começa agora a mostrar que ele estava quase que querendo adorar a Deus, mas não estava. Porque na verdade, quando ele estava percebendo que estava perdendo a bênção de Deus, bateu o desespero. Segura no manto, segura na capa de Samuel, rasga ela e Deus só vai cumprir a sua palavra, vai mostrar que na verdade o reino dele estava sendo perdido naquele exato momento, porque ele não estava reinando ou refletindo a imagem de Deus através da sua vida, através do seu reinado. Se a intenção de Saul fosse verdadeira, em se arrepender e buscar o Senhor, ele não só teria segurado a capa, mas teria buscado de todas as formas possíveis novamente o favor de Deus. Mas não é o que ele faz, porque ele só volta a buscar a Deus quando ele precisa, só. E na verdade, a gente começa a ver a partir desse momento a vida de Saul piorando cada vez mais, pois Davi começa a crescer, a aparecer, a ser reconhecido, e Samuel vai percebendo e perdendo a cabeça. Inclusive no capítulo 18, no versículo 7, uma canção que as mulheres cantavam ia dizer: Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Desculpa, coitado, né? Perdão, mulheres. Milhares, tá? Matou dezenas de milhares. Beleza, tá? E aí o texto vai dizer no versículo 8 que ele ficou muito irado com aquilo. E ainda depois de toda a perseguição que ele tem contra Davi, porque na verdade o que ele via era que Davi estava sim refletindo a imagem de Deus e ele não estava mais, e a inveja, o orgulho, o medo de perder o reino, a falta de temor, tudo isso foi tomando conta do coração de Saul, nessa perseguição e que ele tinha contra Davi. Ao saber que na verdade o profeta Aimeleque
tinha auxiliado a Davi, que não sabia desse panorama todo de Saul procurando e perseguindo, na verdade, a Davi, que Aimeleque tinha ajudado Davi quando ele estava fugindo de Saul. Quando ele descobre, vai até lá, e aí tem uma conversa muito pesada com Aimeleque, manda matar o sacerdote Aimeleque, todos os seus filhos e todos os profetas e sacerdotes que estavam naquele lugar. E só um consegue fugir, e foge para Davi. E o que isso começa a mostrar para a gente é que, além de dar mais ouvidos ao que os outros estavam dizendo a respeito dele, além de dar mais ouvido ao que os seus soldados, as canções, a inveja, o orgulho e tudo mais, agora aqui, na verdade, ele também estava dando muito mais ouvido a coisa diferente. E ele começa a dar muito mais, ele começa, na verdade, a calar a voz de Deus na sua vida. Como? Matando todos os profetas e sacerdotes da época. E começa a revelar um pouco mais o seu coração. Ao dar mais atenção ao que as pessoas falam sobre você, os conselhos dos outros no lugar daquilo que Deus não só sabe, mas também acredita ao seu respeito e os conselhos que Ele pode te dar, você vai construindo essa imagem que não é verdadeira. Que vai tentando agradar aos outros, mas deixa de agradar a Deus. E muitas vezes a gente está preocupado com isso, a fazer uma imagem que é aceita nos lugares onde a gente convive, mas não necessariamente essa mesma imagem também é aceita nesses mesmos lugares por Deus. Quando nós estávamos preparando a semana de avivamento, no primeiro culto no estádio, em 2017, a gente, conversando com os outros pastores, uma coisa que Deus começou a mostrar para a gente era que nós não precisávamos fazer tudo da mesma maneira que as outras pessoas faziam, ou que outros eventos também aconteciam, que aquele era um evento diferente, que Deus ia abençoar e Deus queria trabalhar a unidade. Então, quando nós começamos a entender que, na verdade, a programação do sábado ela seria um segredo, e se teria alguém famoso ou não, de artistas e coisa e tal, ninguém ia saber. Porque o que nós entendemos é que o nome de Jesus era o único nome que teria que ser divulgado e exaltado naquele lugar. Quando o normal, inclusive conosco aqui na igreja, quando nós realizamos um evento, se trazemos alguém de fora, é também divulgar o nome daquela pessoa. Toda a igreja faz isso. E não é um problema. Mas naquele evento específico, na semana de avivamento, Deus começou a mostrar que Ele não queria que fosse da mesma forma. E na reunião com os pastores, alguns dos pastores que estavam conosco, de jovens, começaram a falar assim: gente, não vai encher, vai dar prejuízo, porque se a gente não colocar o nome daquele artista, o nome daquele pregador, não vai encher, o povo não vai vir. E aí começa a nossa tentação e a vontade de deixar um pouquinho o jeito de Deus e dar o nosso jeitinho, e ouvir mais as vozes dos outros do que aquilo que Deus já havia revelado e falado, para começar a divulgar. Quantas e quantas vezes nas reuniões, por mais que nós já houvéssemos decidido que não iríamos divulgar, na medida que os ingressos não estavam vendendo na mesma velocidade que nós esperávamos, a gente não pensou em voltar atrás e divulgar o nome de algumas pessoas para ver se dava uma bombada um pouquinho maior na venda de ingressos. Mas graças a Deus a gente não fez isso. E as pessoas compraram o ingresso para ir num evento sem saber quem ia tocar, quem ia falar, nem saber o que ia acontecer. E quando a gente conta isso para outras igrejas, de outras cidades, o povo não acredita. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. E está na hora de você parar de ouvir a voz dos outros e voltar a ouvir a voz de Deus na tua vida. A parar de tentar ficar agradando só os outros e deixar de agradar a Deus, porque está refletindo só a tua imagem e não reflete mais nada de Deus na tua vida se você está agindo assim. Para de ouvir os conselhos dos outros e volta a ouvir a voz de Deus. Ele continua falando, Ele continua cumprindo. Para de ficar gastando o teu tempo em agradar os outros e volta a fazer aquilo que Deus está te pedindo para fazer. Deixa eu contar mais uma coisa. Além de coordenar algumas áreas aqui no ano, no ministério, eu também assumi algumas áreas agora nessa virada do ano. Então,
mais um pouquinho aí, o pessoal que está de 25 a 35, fica tranquilo que logo vai vir umas novidades legais, a gente tem mais algumas reuniões com os supervisores, mas no finalzinho do ano, antes do pastor Michel sair de férias, ele pediu uma ajuda minha para assumir mais uma área, além de algumas coordenações que eu já estou fazendo lá com o PC, com essa área nova aí também, ou melhor, já existia, né, mas com um novo formato, novas ideias aí com essa galera toda, junto com o Plínio, jovens casais, jovens adultos, e agora em inglês também. E aí, ele pediu para eu cuidar da visão e dos alvos e tudo mais que reflete na parte de marketing do nosso ministério, aqui do ano. Rede social, YouTube, publicações, né, todos os canais por aí e aí afim. E aí eu estava, essa última semana, comecei a orar e tentar entender, e como eu também, minha origem é do marketing, no trabalho que eu fazia antes, comecei a tentar entender um pouquinho, Deus, mas quais são as melhores estratégias? O que todo mundo, todas as igrejas, ou boa parte delas, o que as empresas estão fazendo para bombar na internet, para conseguir mais e mais seguidores, para conseguir mais visualização, para ter mais menção e tudo por aí afim. E a gente faz isso também na nossa vida pessoal, não é verdade? Você vai publicar uma foto, você publica aquela que é a foto com filtro. Sem filtro você não publica. Vai tirar a foto normal? Não, tem que fazer um biquinho diferente assim, porque está bombando o biquinho, né? É assim. Você faz isso, não faz? E quando posta, ainda fica lá olhando para ver quantas curtidas teve. Não faz isso? E aí já pesquisa. Não, eu sei que se eu publicar meio-dia, é a hora que o povo está vendo, eu vou publicar meio-dia todas as minhas fotos para ter mais curtida. E sabe, como igreja, como ministério na área de marketing, a gente também pensa nessas coisas. Só que quando eu comecei a orar e buscar Deus, e Deus começou a falar assim, Lucas, por que você está querendo fazer igual todo mundo faz? Não só empresa, pode ser igreja também, qualquer outra coisa. Por que tem que ser assim? Falei, Deus, não tem, mas é o que todo mundo faz, está dando certo. Por que tem que ser do mesmo padrão, do mesmo jeitinho? Por que tem que ser assim? Falei assim, Deus, porque está dando certo. E Deus me perguntou assim, Lucas, mas qual é o propósito? Como ministério, de postar o que você está pensando, de fazer dessa forma, buscar novas estratégias para fazer isso acontecer. Qual o propósito? E aí eu falei assim, Deus, como ministério, como visão do Senhor, eu não quero bombar na internet. Eu quero abençoar vidas. Eu quero aumentar o alcance, não para ter retorno financeiro, mas para ter almas salvas pelo Senhor. Eu quero ter um retorno disso, com cada vez mais e mais gente sendo impactada pelo Evangelho. Eu não estou nem aí para a quantidade de pessoas que viram ou deixaram de ver. Eu não estou nem aí porque a linha das redes sociais ela é muito tênue na igreja e também na minha vida pessoal, à medida que eu começo simplesmente a ficar super ansioso e observar a quantidade de curtidas que eu tive ou que eu não tive. E Deus começou a me relembrar um pacto que eu tenho com Ele, inclusive desse livro e de outros que a gente quer publicar e das redes sociais, que se qualquer coisa que a gente fizer tiver algum retorno, ele vai ser 100% reinvestido no reino. Não vai para nenhuma pessoa, por mais que ela tenha ajudado, ou criado, ou feito, ou seja o responsável por alguma dessas coisas. Por quê? Eu não preciso ouvir os conselhos de todo mundo. Eu não preciso fazer igual todo mundo faz. Eu preciso fazer de acordo com aquilo que Deus nos mostra. E eu não preciso estar preocupado se vai bombar ou não vai bombar. Eu tenho que estar preocupado se eu vou ter o favor de Deus naquilo que eu estou fazendo ou não. Porque se não tiver o número que pode crescer, sabe o que ele vai fazer? Vai fazer a gente se perder. Como eu já vi muita gente se perdendo por aí. Pessoas, igrejas e tanta gente por aí que está dando muito mais importância para o que os outros dizem do que para aquilo que Deus diz para você de verdade. Se Deus já lutou um estádio quando todos duvidavam, o marketing não é nada. À medida que você vai ouvindo mais as vozes dos outros no lugar da voz de Deus, com o tempo você vai se fechando para a voz de Deus, exatamente como Saul fez. E o vacilo é quando as pessoas olham para você e só vem você. E não vem nada ou quase nada de Deus na tua vida. Tanto que o último vacilo de Saul, com medo mais uma vez dos filisteus, ele busca a Deus das mais diversas formas, mas Deus não responde nada para ele. Desesperado,
buscando, na verdade, não o favor de Deus, mas a aprovação do povo, porque era isso que o rei fazia. Ele buscava a Deus, se Deus falasse, o povo acreditava e ia junto com ele para a batalha. Como ele não estava satisfeito e mostrando mais uma vez a tendência que ele tinha, que era simplesmente fazer de acordo com a conveniência, do jeitinho, e dando mais importância e ouvidos à sua imagem do que aquilo que Deus tinha para ele de verdade. Sem resposta, ele foi buscar uma necromante em Endor, um ato totalmente recriminado por Deus. E eu não quero entrar no mérito da questão, se era ou não Samuel, e isso é um assunto que vai muito longe no estudo teológico. A gente pode fazer um outro dia, numa escola dominical aqui também junto, no domingo de manhã. Mas o importante nessa mensagem, nesse aspecto recriminado por Deus que ele havia feito, é que o último ato de Saul é perceber que ele negociava os valores e decretos de Deus de acordo com a sua necessidade. E nem os vivos, nem os mortos poderiam livrá-lo de perder o seu reino. Essa série tem mexido muito comigo, porque eu começo a perceber que muitas decisões que eu tomo no meu dia a dia se aproximam muito desses personagens, de Caim, de Saul, dos outros que nós vamos ver nos próximos finais de semana ainda também, mas vai mostrando por muitas vezes que eu devia estar refletindo mais a Jesus, mas não estou. Estou refletindo mais a mim mesmo, mais o meu jeitinho, mais a minha conveniência, mais aquilo que eu escuto a partir dos outros do que aquilo que eu escuto a partir de Deus. E por muito tempo na minha vida, quando eu troquei os dentes, ainda muito pequeno, eu tive que tomar muito antibiótico, porque Deus me livrou, na verdade, de uma meningite, e além disso ainda bati o rosto antes dos dentes crescerem. Então eu tinha uma mancha, um dente da frente, enorme. Metade do dente era um amarelo bem forte. E aquilo na minha vida me fez não sorrir mais. Eu falava com as pessoas tentando esconder, porque eu tinha vergonha. Eu morria de medo que alguém perguntasse o que era aquilo. Adolescente, ainda buscando o seu espaço. E por anos e anos, todas as fotos que eu tirava, era assim, boca fechada ou sem mostrar os dentes. Eu conversava com as pessoas de cabeça baixa, porque eu tinha vergonha daquele dente. E por muitos anos aquilo mexeu muito na minha vida. Eu falava com a boca meio fechada, eu andava cabisbaixo, e eu estava preocupado demais com a minha imagem. Anos se passaram, até que eu pude entender. Eu tinha tentado vários tratamentos e nada tinha dado certo para esconder, nem nada assim, a não ser que arrancasse, mas eu não queria também. Aí chegou um tempo em que aquilo não me incomodava mais. E eu comecei a entender que, na verdade, aquilo era um sinal que Deus tinha deixado até, para eu lembrar que estava na hora de parar de me preocupar com a minha imagem e me preocupar com aquilo que Deus tinha para mim. E só quando eu entendi, há 2 anos atrás, uma menina aqui da igreja que trabalha com odontologia, num consultório super legal, super chique aqui também na cidade, que atende um padrão que eu nunca nem ia poder entrar naquele lugar, ela me liga e fala assim: Lucas, o meu chefe, que estudou em um monte de lugar por aí por fora, ele está precisando fazer uns estudos de caso, tirar foto e tal, e eu lembrei que você tem uma mancha no dente. Você não quer vir aqui fazer? E eu morrendo de vergonha, mas quanto que é? Eu falei assim: não, nada, de graça, porque você só precisa aceitar ele tirar as fotos, não aparece nem teu rosto, só os dentes aparecem. Eu falei: fechou. E Deus abriu as portas, na medida que aquilo não me incomodava mais, para 2 anos atrás, mais ou menos, poder chegar lá e refazer aquilo lá. Mas eu continuo lembrando, porque muito antes de Deus refazer o dente, através desse milagre e da porta que se abriu, eu estava preocupado demais com a minha imagem e andava cabisbaixo. E o que Deus fez foi me trazer de volta o sorriso. E nessa noite, que eu vim te dizer aqui, através da história de Saul, para de fugir, se esconder, dar jeitinho, se relacionar com conveniência. Está na hora de você voltar a andar com Deus. E eu sei que talvez voltar a andar com Deus tem os seus receios. E tem muita coisa errada e muito jeitinho que você já fez,
E talvez você vai querer voltar a andar com Deus, mas você está cabisbaixo. Fala com Ele sem abrir muito a boca, está com vergonha. Porque você sabe tudo que você fez de errado. Mas Deus não está preocupado com isso. Ele só quer te trazer de volta para perto, tratar de você e te devolver o teu sorriso. E tem muita gente aqui que não sorri faz tempo já. Para Deus. Baixa a cabeça onde você está. Eu vim aqui para dizer para você que Deus é muito maior do que qualquer história que eu possa te contar. Daquilo que Ele já fez na minha vida, na vida de outras pessoas, inclusive daquilo que eu vejo de revelação, através daquilo que Ele já fez, através da palavra dEle. E nessa noite Ele veio para cá, não para trazer, através da minha vida, uma mensagem pesada, não. Ele veio para cá para trazer de volta o sorriso no rosto, a alegria da salvação, a alegria de andar com Ele todos os dias, para você parar de andar com Deus por obrigação e andar com Ele por prazer, para sorrir, dar gargalhada, andar alegre, às vezes até saltitando. Se Deus falou com você nessa noite, assim como Deus falou tanto comigo, eu queria pedir para você ficar de pé no teu lugar. Assim, Deus, não dá para ser mais do meu jeito. Não dá mais para andar cabisbaixo. Não dá mais para fazer da forma que eu estou fazendo há tanto tempo. Não dá mais para dar meu jeitinho. Não dá mais para me relacionar com o Senhor só quando eu preciso. E eu estou cansado, Deus, de tentar agradar a todo mundo e às vezes até desagradar o Senhor. Eu só estou querendo voltar a sorrir. Só estou querendo voltar a poder andar contigo sem peso na consciência. Só estou querendo voltar a andar contigo com a tua bênção sobre a minha vida, em tudo aquilo que eu faço. Fica de pé no teu lugar, se Deus falou com você. Eu quero orar por você, a gente vai encerrar esse tempo logo depois. Amém. Mas Deus falou com mais gente aqui hoje também. E se nessa noite, através dessa mensagem, talvez nem só dessa mensagem, mas de coisas que Deus começou a te mostrar através da vida de pessoas, de amigos, de parentes, de outros cultos talvez até, que não dá mais para você andar cabisbaixo e você quer começar a andar com esse sorriso no rosto, que só aqueles que um dia já convidaram a Jesus para ser o Senhor e Salvador das suas vidas conseguem andar de verdade, que mesmo em meio às crises da vida ainda continuam confiantes, porque sabem que o Senhor está conosco em todos os momentos da vida. E se nessa noite, aqui nesse lugar, você quer fazer um compromisso com Deus, não comigo, e quer entregar a sua vida para Ele, e dizer assim: Deus, eu cansei, não tem mais solução, não dá mais para fazer do meu jeito, e eu quero começar a partir de hoje a fazer do teu jeito, Deus. Me mostra. Eu quero hoje pedir que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. Eu quero convidar ao Senhor Jesus para ser o Senhor e Salvador da minha vida, para que eu possa começar a entender o que é de verdade andar com o Senhor todos os dias e andar com um sorriso no rosto. Se Deus falou contigo e hoje você quer fazer esse compromisso de convidar a Jesus para ser o Senhor e o Salvador da sua vida, levanta a mão onde você está, eu quero orar por você. Amém aqui na frente, amém, amém ali atrás, amém, amém. Tem mais gente, amém, 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 amém.